vocês tenham uma boa tarde, um bom momento de estudo aí. Como é que tá a rotina? Agarra o chifre do boi, não solta não. Tá bravo, não tá? Oi, Eduarda. E aí, Furquinho? Oi, Giovana. Alô, Tamires. Boa tarde pra vocês. Oi, Bianca. O que é isso? Tô a lista de aprovados. Olha essa galera aí, ó. 25 pessoas. É isso aí. Oi, Josiane. Alô, Ana Luísa. Firmes. Ó o Rian vendo aí. Oi, Eduarda. Me disseram que eu estou vivo. Acordei, mas não recomendo. Ai, meu Deus, bota a pilha. Ainda bem que vocês estão aí para ver se anima o meu dia. Nossa Senhora. Pepinos aparecem, né, gente? E vamos resolver. Bom, a gente estava na aula passada conversando sobre o conteúdo preparando para hoje. Hoje sabe o que tem? Oi, Gendry. Oi, Maria Clara. Hoje sabe o que tem? Hoje tem um dos 10 experimentos mais significativos da física. Isso significa que cai bastante. Um dos 10 é o experimento de Millikan. Experimento de Millikan. Experimento da gota de óleo. Sabe o que foi descoberto com isso? Algo super importante para a nossa vida de tecnologia? A carga elementar. 1,6 10 a menos 19 Coulomb. Então, vou até começar por aí, olha só. Hoje, de setembro, hoje tem um dos 10 experimentos eleitos em 2002. É uma eleição recente. Experimento de Millikan. Robert Millikan. 1900 e quanto? 1908? Deixa eu ver aqui a data do experimento de Millikan. O que é isso, rapaz? Eu estava falando de experimento de Millikan, já apareceu no Google ali. Experimento de Millikan. Cadê a data? Descobriu a carga do elétron. É isso aí, 1908. É isso mesmo. Qual foi a parada aqui? Descobriu a carga elementar. Ué, professor, por que o senhor está escrevendo isso? O senhor acha que pode cair? Descobriu a carga elementar. Como? Através de uma gotinha de óleo suspensa. Eu já fiz esse experimento. A gente é obrigado a fazer, né, na faculdade. Uma gotinha de óleo. Bom, uma gotinha de óleo tem uma certa massa. Então, ela está submetida à força peso. Só que ela não cai. A gente organiza um jeitinho ali no experimento para ela não cair. Alô, Julie. Sabe o que a gente regula nela? O campo elétrico na região. A gente faz aparecer uma força elétrica para cima. Sabe por quê? Porque ela está carregada, essa gotinha de óleo. Então, veja. Aqui tem uma igualdade de forças. Forças. Quais são as forças envolvidas? A força peso e a força elétrica. O que se faz com essas duas forças? Se iguala. Força elétrica igual a peso. Então, é uma solução super simples, é uma matemática muito acessível. E quais são os campos envolvidos aí? Campo gravitacional, vertical para baixo. Meu mouse sumiu, cadê? Campo gravitacional, vertical para baixo. E campo elétrico. Esse campo elétrico pode ser para baixo ou para cima. Depende do sinal da carga. Pode ser para cima, por exemplo, um campo elétrico, no caso da carga elétrica positiva. Oi. Quer saber se pode lavar cadeira? Cadeira? Pode sim. Então, são dois campos e duas forças. Por favor, não iguale os campos. Isso é absurdo. Não existe isso. Você está doido? Como é que você igualar os campos se um deles é dado em Newton por Coulomb e o outro é dado em metro por segundo ao quadrado? Nada a ver, nada a ver. Um é dado em volt por metro e o outro é dado em metro por segundo ao quadrado. Não pode. Agora, força é dada em Newton. Força é dada em Newton. Então, esse é o experimento de Millikan que a gente vai estudar hoje. 100 reais, meu filho. Chegou um moço para limpar o sofá aqui. Vocês limpam o sofá? Ou você deixa a colônia proliferar? Professor, que treta é essa? Que exercício é esse? Só um minutinho, Josiane. Aqui, questão 30. Ninguém deveria fazer um vestibular sem fazer a questão 30 dessa aula 7. Josiane, professor, a direção da força influencia na direção do campo ou o contrário? Sim, influencia. E os primeiros exercícios de hoje são para isso, para determinar exatamente isso. Então vamos lá, estamos na aula 6/7, na verdade 7. A gente começou o estudo de cargas elétricas na aula passada. A última questão foi de Kiné. Quantização da carga elétrica. A gente já começou a falar sobre os três processos de carregar os objetos: atrito, contato e indução. Receberam a folhinha? Gostaram da folhinha? Hoje tem lei de Coulomb. A gente vai começar por aí. Lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela tem uma matemática muito específica. Que folha?
Ó, Isabela gostou. Que folhinha. Tá aí, Isabela. Eu postei. Valeu, Isabela. Depois vocês vão lá e pegam a folhinha. Um resumo de processos de eletrização. Massa, Eduarda. Beleza, beleza. Vocês vão lá. Então vamos lá. Muito bom. Valeu, Vitor, pelo retorno. Bom, a lei de Coulomb, ela trata da força elétrica entre cargas pontiformes. Força elétrica entre cargas pontiformes. Cargas elétricas pequenininhas. Ou uma situação em que dê para a gente reduzir uma grande bola para uma carguinha pontiforme. Em forma de ponto. Pontiforme. Tamanho desprezível. Ou redutível a um ponto. A fórmula da lei de Coulomb, gente, ela diz assim que a força elétrica é diretamente proporcional, azulzinho, ao produto das cargas elétricas, ao módulo do produto das cargas elétricas envolvidas. Ela diz também que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as bolinhas. E para isso tudo acontecer, tem que ter uma constante ali, que tem a ver com meio, constante eletrostática. K, Q1, que é 2 sobre D quadrado. K, Q1, que é 2 sobre D quadrado. F é força elétrica. Q1, Q2, as cargas pequenininhas. Dzinho, a distância entre os seus centros. K, um número fixo, uma constante eletrostática. Se não for dada pelo exercício, não vai precisar. Às vezes dá e não precisa também. Então vamos lá, vou explicar essa fórmula aí dentro da questão, manja só. A Famema colocou ali, ó, em determinado meio, deixa eu colocar aqui, aula 7. Em determinado meio, uma carga elétrica Qzinho é colocada a uma distância tal. 1,2 centímetros de outra carga Qzão. Então, ou você imagina, ou você faz o desenho. Uma carga Qzinho colocada a uma distância D de uma carga Qzão. Uma distância D 1,2 centímetros. Não é, gente? 1,2 centímetro. 1,2, 10 a menos 2, metro, centímetro. 1 sobre 100. E outra carga Qzão, ambas pontuais. Tipo assim, pode usar a lei de Coulomb. A essa distância, a carga Qzinho é submetida a uma força repulsiva de intensidade 20 newtons. Então, vamos lá na figura, representa uma força 20 newtons. Então, a carga Qzão também é submetida a uma força de mesmo valor repulsiva. Acabamos de descobrir que as duas são positivas ou as duas são negativas. As duas têm mesmo sinal, não sei qual. Se, lá vem, lá vem. Olha o exercício propondo uma mudança. Então, temos uma situação 1 e temos uma situação 2. É um exercício de poucos dados, porém, duas situações. Se, qual foi a alteração? A carga Qzinho foi reposicionada a 0,4, mais perto. Então, deixa a carga Qzão lá quietinha e traz a carga Qzinho para mais perto. Caraca, hein? Qual que é a nova distância? Quanto? Quantas vezes menor? Matou. Matou o exercício. Matou. Quantas vezes menor a distância? Matou. Matou o exercício, gente. Quem responder essa vai resolver a questão em 30 segundos. Quantas vezes menor a distância? Ó, Josiane. Boa. Mas primeira distância, Josiane. Quantas vezes a distância é menor? Josiane já deu um passo a mais aí. Isso. Olha, a distância anterior era de 1,2. A distância agora é de 1,4. Olha, 3 vezes menor. Nossa, a distância é 3 vezes menor. Quem perceber isso vai resolver a questão em 30 segundos. De 1,2 para 0,4, isso, Lorena, a distância diminuiu 3 vezes. E o exercício vai perguntar lá a nova força repulsiva, que será bem maior. Chama de alguma coisa, chama. F2, F', sei lá, inventa um nome. F2. Nesse momento, você escreve a lei de Coulomb ou você imagina a lei de Coulomb. Como é que é a lei de Coulomb? Força elétrica é igual Kq1, que é 2 sobre D quadrado. Kq1, que é 2 sobre D quadrado. Em azul, o produto das cargas. Em vermelho, o quadrado da distância. Repita comigo. Em azul, o produto das cargas. Repita. O produto das cargas. Isso aparece aqui, isso aparece lá na gravitação de Newton. O produto das cargas. Tipo assim, gente. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. A força elétrica é inversamente proporcional
ao quadrado da distância. Fala comigo, quadrado da distância, quadrado da distância. Nessa questão, o produto das cargas não foi alterado. Nessa questão, o produto das cargas não foi alterado, é o mesmo. De 1 para 2, não muda. A única alteração feita foi na distância. Então, vamos lá, com licença, vou dar um zoom aqui. A distância aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Setinha para baixo. Diminuiu. Quantas vezes? 3 vezes. Porque 1,2 dividido por 0,4 é 3. Se a distância diminui 3 vezes, o resultado, força elétrica, primeiro, aumenta ou diminui? Segundo, quantas vezes? Aumenta ou diminui? Aumenta, porque é inversamente proporcional. Quantas vezes? 9 vezes. 3 ao quadrado. E aí você simplesmente responde. F2 é igual a 9 vezes 20 newton. F2 é igual a 180 newton, letra C. Senhor, não entendi. Vitória, está no enunciado que Qzinho é 20, mas não vi falando de Qzão. Ah, legal, legal, entendi. Vitória, entendi sua pergunta, sim. Vitória, notícia para você. Não existe força sozinha nesse mundo. Ah, é? Terceira lei de Newton. Ação, reação. Se Qzão repele Qzinho, reação. Qzinho repele Qzão com uma força de mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos. Tudo bem? Então, Vitória, aí vem uma pegadinha, tá? Você chegou num ponto muito importante aí. Aí vem uma pegadinha. Os exercícios tentam fazer o seguinte. Eles colocam na sua cabeça que Qzão é maior, 10 microcoulomb. Qzinho é menor, 1 microcoulomb. E tentam te induzir a um erro, dizendo que Qzão empurra Qzinho com mais força. E que Qzinho empurra Qzão com menos força. Falso. 20, 20, 180, 180, ação, reação, tá? Boa. Então, vou escrever umas coisas aqui, com licença. Força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ó, vou te testar, hein? Se liga. Ou seja, se a distância diminui 3 vezes, a força aumenta 9 vezes. Inversamente, diminui, aumenta. Quadrado. Ops, esse aqui não deu certo, não. Eu vou num verdinho ali, ó. Quadrado. 3, 9. Bruna, professor, tem como fazer a questão 13? A 13 não está no meu script, Bruna. O que será que você viu na 13? Hein? Ela faz parte de campo elétrico hoje, Bruna? Gente, vou te testar agora. F1 é igual a 20 newtons. Qual o valor de F2 se a distância 2 fosse, a distância D2 fosse 4 vezes maior? Qual o valor de F2 se a distância fosse 4 vezes maior? (320, 320). Qual o valor da nova força se a distância fosse 4 vezes maior? Pois é, olha a Isabelle dando cola. Isso. Isso. É mesmo. É mesmo, errei, é mesmo. Se a distância aumenta, a força diminui. Tem que dividir por 16, é mesmo. 16 vezes menor. Ou seja, a nova força seria 20 newtons dividido por 16. 10 oitavos, 5 quartos, 1,25 newton. Muito bem, gostei do erro, belo erro, hein? Ok. É isso aí, Renata. A Harvard ensina, né, Renata? O Pita, o senhor me irrita. Então, fizemos a primeira questão com essa figura emblemática. 2 bolinhas, força repulsiva, poderia ser atrativa, seria a mesma análise, os valores aí seriam os mesmos, 20, 180. Ao diminuir a distância, aumenta a força repulsiva, aumenta a força atrativa. Só que não aumenta na mesma proporção, porque na fórmula tem um quadrado. Beleza. Agora vejam uma questão igual, só que de texto. Viaja não. Se liga.
Uma das contribuições principais para os estudos sobre a eletricidade foi a definição precisa da natureza da força elétrica, realizada pelos trabalhos de Charles Augustin Coulomb. Ó, então sublinha lá, força elétrica, Coulomb. A gente fala Coulomb. O bicho é francês, mas a gente fala inglesado. Coulomb realizou diversos experimentos para determinar a força elétrica entre dois objetos carregados, resumindo suas conclusões em uma relação matemática, que conhecemos atualmente como, sublinha, lei de Coulomb. Considerando a lei de Coulomb, bom, nesse momento você tem que escrever a fórmula. Força elétrica é igual K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado. Destaca aí o produto das cargas, destaca aí o quadrado da distância. Porque é isso que ele descobriu, então é isso que é cobrado. Repare. Letra A. A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados, quer dizer, Q1, Q2, saca? Carga 1, carga 2, é diretamente proporcional ao produto das cargas? É. Aumentou o produto das cargas, aumenta a força elétrica. Diminuiu o produto das cargas, diminui a força elétrica. E ao quadrado da distância? Não. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Letra A, falsa. B, força elétrica inversamente proporcional ao produto? Não. Diretamente proporcional ao produto. Letra C, força elétrica diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Perfeito. Letra D, a força elétrica, valeu, Eduarda, diretamente ao produto e inversamente proporcional à distância. Gente, se a letra D tivesse vindo antes, pessoas marcariam verdadeiro, mas você tem que pôr falso, porque está faltando aqui quadrado. Pessoal, eu não entendo a diferença. Y é igual a 1 sobre x. Y é igual a 1 sobre x quadrado. Se x aumenta 3 vezes, y diminui 3 vezes. E aqui, isso, Vitória, se x aumenta 3 vezes, y diminui 9 vezes. Isso, Josié. Isso, Vitória. Então essa é a diferença, né? A falta do quadrado ali na frase. Questão clássica, já caiu 100 e 200 vezes, vai continuar caindo. Essa análise também cai lá na lei da gravitação de Newton, escrita por Newton. Muito parecida com a lei de Coulomb, da força elétrica. Força gravitacional é igual. Força elétrica é igual. Constante gravitacional, constante eletrostática. Vezes. Produto das massas, né, da Terra e da Lua, por exemplo, produto das cargas. Tem que ser em módulo as cargas, porque pode ser positivo e negativo, né? Inverso do quadrado da distância, inverso do quadrado da distância. A grande diferença entre essas fórmulas é que Gzão é um número bem grande e K... Estou viajando aqui, troquei. Gzão é um número bem pequenininho e K é um número bem grande. Mas muitas questões são resolvidas sem as constantes. Então não estranhe nenhuma comparação, é muito comum. FG, força gravitacional. FE, força magnética. Tudo bem até aqui? Tuane. Professor, o que é o emão, o que é o eminho? Gravitação, Tuane. Massa do Sol e massa da Terra, por exemplo. As duas massas envolvidas. Massa da Terra, massa da Lua. Os dois astros que se atraem gravitacionalmente, sacou? Força gravitacional sempre é atrativa. Força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. Gzão, boa pergunta, Tuane. Gzão não é gravidade. Se fosse, seria Gzinho. Constante gravitacional. É um número fixo para cálculos a respeito do vácuo. É uma característica gravitacional do vácuo. Beleza. Então agora a gente já malhou bem esse lance da fórmula. Essa questão 10, ela trata de contato. Por que eu coloquei ela aqui, sabendo que ela não faz parte desse estudo? Porque é muito comum questões brincarem com lei de Coulomb antes do contato e depois do contato. Veja, 4 esferas metálicas. ABCD. Só um minutinho. 4 esferas metálicas. Bom, se é metal, os elétrons podem circular de uma para outra, dentro dela. ABCD. Inicialmente separadas entre si. Duas delas, B e D, estão inicialmente neutras. 0, 0.
enquanto as esferas A e C possuem cargas elétricas iniciais respectivamente iguais a 3 Qzão e menos Qzão, sabe-se lá quanto vale cada Qzão. Determine a carga final de C. Olha a pergunta bem clara. Após contatos sucessivos com A, contato com B, contato com D. Então você tem que pensar no primeiro contato ali, ó. C com A. O que vai dar? C com A. C e A. A carga final de cada uma vai ser a soma dividido por 2, porque as esferas são idênticas. Carga de A, 3Q. Carga de C, menos Qzão, dividido por 2, Qzão. Então, após esse processo, fica Qzão para um, Qzão para o outro. Isso, Pedro. Agora, um segundo contato. A esfera C vai entrar em contato com B. C e B. A carga final de cada uma nesse processo vai ser a soma dividido por 2. Carga de C, no momento, Q. Carga de B, no momento, continua sendo 0. Isso. Q sobre 2 para cada uma. Q sobre 2, Q sobre 2. Então, veja que a B continuava 0, D continuava 0, nova carga Q, a outra continua 0. Então, vai atualizando, né, os valores até chegar no final. Agora, C com D. Contato entre C e D. A carga final corresponde à soma dividido por 2. Carga de C no momento, Q sobre 2. Carga de D no momento, 0. Então, vai dar Q sobre 4 aqui nesse finalzinho. Ficou aqui Q sobre 4, Q sobre 4. A outra continua Q sobre 2, a outra continua Q ali atrás. Professor, por que o senhor colocou essa questão afinal? Letra D. Boa, galera. Respondeu, Tony aí. Por que eu coloquei essa questão? Porque tem outras questões que pedem para você, de repente, aplicar a lei de Coulomb nessa situação aqui, ó. 3Q com menos Qzão. Você já brincou de fazer isso? E depois a questão faz você aplicar a fórmula, sei lá, aqui no final. Q sobre 4 e Q sobre 4. Mantendo as distâncias, por exemplo. Ah, é a letra A. E como é que é a D, né? Tá vendo a pressa? Ato falho, doidão, né? Mas eu olhei na mesa ao lado e vi a prova da Renata. Ela marcou letra A, eu fui verificar e aí eu acertei. Vocês já colaram em vestibular? Levanta a mão, quem já colou em vestibular aí? Eu já. Eu contei pra vocês? Muda, Vitória. Colei. Mas o bicho era besta. Eu tava aqui, fazendo minha prova, eu já era professor, né? Aí eu tava com aquelas camisas de botão e uma camisa por baixo. Aí eu abri minha camisa de botão, tampei minha prova, ninguém vai pegar minha prova, porque era todo mundo concorrente dentro da mesma sala, né? Aí, colou e errou, Laura, não, que bosta. Não, eu dei sorte, o cara acertou. Aí eu tampei minhas questões de física e escrevi pequenininho pra ninguém colar, porque eu conheci algumas pessoas lá dentro. Aí, bicho, do nada, naquele silêncio, né? Um caboclo bem aqui assim, ó, atrás de mim, à minha esquerda, gritou, comemorando que tinha finalmente conseguido fazer, né? Chegar ao final da questão. Ah! Comemorou assim, ah! Todo mundo assustou e olhou pra ele, né? Eu olhei pra prova dele. Ele marcou letra D. Eu falei, eu vou com esse moleque. Ele tá muito convencido de que ele acertou. Eu vou marcar D. Eu não sabia fazer a questão. Ele acertou, eu ganhei 4 pontos. Trouxa! Você vai fazer isso o quê? Comemorar ou olhar na prova, aproveitar o momento? Ah, tá, entendi. Eu tava com fome nesse dia. Fome de gol. Vou aderir, cuidado, né? Escolhe o momento. É, muito bem. Vamos seguir viagem. É, olha que tática sacana. Já pensou se ele tivesse me enganado, hein? Olha a Josiele aí, gente. Marcar errado e comemorar. Bom, a questão 21, chegou a hora de fazer 21. Ela muda de assunto. Ela nos joga em outro assunto. Campo elétrico. Ué, senhor, por que outro assunto? Não é o mesmo assunto? É, mas é outra fórmula. Campo é uma região modificada do espaço. Tendo ou não alguém lá dentro, existe o campo. Região modificada do espaço. Por exemplo, aqui está uma carga, vou fazer em vermelho, positiva. Aqui, uma carga positiva. Essa carga gera ao redor dela uma região de campo que vai se enfraquecendo com a distância. Filhotes, tem alguém aqui dentro dessa região? Sim ou não? Tem alguém dentro dessa região? Não, não tem ninguém, então não vai ter força. Não tem ninguém, então não tem como ter força. Mas é uma região de campo.
É uma região de campo. Não tem ninguém lá dentro, velho. Mas existe um campo. Sabe aqui esse ponto? Existe um campo elétrico apontado naquela direção, naquele sentido. Sabe esse ponto aqui? Cadê? Sabe esse ponto aqui? Tem campo ali, tem campo. Esse é o vetor campo elétrico naquele ponto. Sabe esse ponto aqui, mais distante? Tem alguém lá? Tem alguém lá? Tem alguém lá? Não, não tem ninguém. Mas existe o campo. O campo existe. Pequenininho o vetor, porque o ponto está longe da carga Qzão. A carga Qzão é a carga fonte. A carga Qzão é a carga fonte. Vou colocar alguém ali. Olha lá, vou colocar, ó. Coloquei. Tem alguém ali, mano. Tem uma pessoinha ali, ó. Tem uma carga Qzinho ali. Tem, coloquei. Tem uma carga Qzinho ali. Olha lá ela, ó. Qzinho. Vih, moleque, lascou. Tem alguém dentro do campo. Tem um objeto carregado dentro do campo. Vai ter força. Agora vai ter força. Antes não tinha força, só tinha campo. Agora vai ter força. Agora vai. Ou para a direita, uma força repulsiva, ou para a esquerda, uma força atrativa. Depende do sinal dessa carga Qzinho. De qualquer maneira, o campo preto é para a direita. Supondo que a carguinha Qzinho seja positiva, a força elétrica acaba sendo para a direita. Raciocínio 1. Brega demais. Positivo com positivo repele. Beleza, beleza, tá certo. Raciocínio 2. Chique pra caralho. Raciocínio 2. Se a carga de prova é positiva, a força elétrica e o campo elétrico na região é a mesma direção, no mesmo sentido. Essa frase que eu acabei de falar já foi verdadeiro e falso várias vezes. Vou colocar outra pessoinha. Vou colocar, aliás, em outra situação. Vamos ali supor que exista uma carga negativa. Uma carga está lá de boa, ninguém está enchendo o saco dela, ela está ali de boa, apanhando aqui. O que existe ao redor dessa carga? Ué, ao redor de uma carga Qzão? Ao redor de uma carga Qzão existe um campo. Ao redor de uma carga Qzão existe um campo elétrico. Inclusive, neste ponto aqui, aponta para a esquerda. É um campo de aproximação. Nesse outro ponto aqui mais distante, existe um campo pequenininho para a direita, apontando para a carga. É um campo de aproximação. Nesse ponto aqui, existe um campo elétrico, um vetor campo elétrico de aproximação. Então, você está percebendo que quando a carga geradora de campo, a carga fonte, é negativa, o campo aponta para a carga. O campo é de aproximação. Quando a carga fonte, a carga geradora é positiva, a carga fonte é positiva, o campo elétrico aponta para fora, é um campo elétrico de afastamento. Quem manda nisso, no sentido do campo, é a carga fonte, a carga que gera o campo. Agora, a abestada da carguinha de prova, ela, dentro de um campo, vai sofrer uma força. Olha lá, ó, vou colocar. Gente, tem alguém, precisa não, Josiane, tem alguém dentro desse campo? Sim ou não? Tem alguém dentro desse campo azul? Sim ou não? Não. Muito bem. Então tem força nessa região? Não. Não tem força nessa região. Só tem força se tiver um objeto lá dentro. Vamos colocar um objeto ali. Olha lá, olha uma carguinha. Olha lá, uma carguinha. Uma carguinha de prova. Essa carga Qzinho, uma carguinha de prova Qzinho, de repente, negativa. Olha só, por exemplo, tá? Negativa. Vai ter força. Vai ter força sobre ela. Raciocínio 1. Menos com menos repele. Brega demais esse raciocínio, mas funciona em muitos casos. Raciocínio 2. Quando a carga de prova é negativa, a força elétrica e o campo elétrico na região têm sentidos opostos. Essa frase que eu acabei de falar já foi item de verdadeiro e falso. Questão 21. Fundado em 2002, Carl Riemann, no projeto PhET, eu tenho esse aplicativo, cria simulações de matemática e ciências. As simulações PhET baseiam-se em extensa pesquisa em educação e envolvem os alunos da faculdade, no ambiente intuitivo, onde os alunos aprendem a exploração e a descoberta. A figura a seguir foi obtida no PhET, sendo duas partículas A e B carregadas,
eletricamente, foram colocadas em uma determinada região do espaço. E elas estão próximas uma da outra ali. Então, uma gera campo, a outra também gera campo, e tem um campo naquela região resultante. As setas indicam a direção e o sentido das linhas de força do vetor campo elétrico. Sublinha, sublinha. Linhas de força do vetor campo elétrico. Tuane, professor, o campo é para dentro na carga negativa, porque é o mesmo sinal? Mesmo sinal que quem? O campo só depende de uma. Se temos uma carga positiva, carga fonte, temos um campo de afastamento. Se temos uma carga negativa na região, temos um campo de aproximação. É esse o tipo de resumo que vocês têm que fazer. Campo elétrico de aproximação. A força e a força elétrica para fora. Por que se repele? Porque depende do sinal da carga de prova. Aí a força elétrica depende do sinal da carga de prova que é colocada ali. Se colocarmos uma carguinha positiva, solta, ou se colocarmos uma carguinha negativa, aí vai ter força repelindo a negativa, atraindo a positiva. Voltando lá. A respeito das cargas elétricas A e B, ambas são positivas, ambas são negativas. B é positiva, A é negativa. A é positiva, B é negativa. Então basta olhar o sentido do campo. Responda no chat. A carga A está gerando campo de afastamento ou de aproximação? A carga A está gerando campo de afastamento. Então o sinal dela, positivo. A carga A tem sinal positiva. A carga B está gerando campo para fora ou para dentro? Afastamento ou aproximação? A aproximação. Sinal da carga fonte, carga geradora, negativo. Isso. Isso, letra D. Muito bem. Então é lógico que eu tinha que comentar essa questão com vocês, para vocês diferenciarem a região para fora, a região para dentro, e depois a força que aparece. Rian, professor, tanto no campo quanto na força elétrica, eu considero o raio do corpo, caso ele não seja pontiforme. Por que considerar o raio do corpo que você pensou? Hein? Por exemplo, se não for pontiforme, se for um objeto extenso, né? Uma esfera carregada aí, tá, grande. Uma esfera grande, uma carga fonte positiva. A gente considera, Rian, que toda a carga na superfície pode ser reduzida ao ponto central. É como se fosse aquilo ali. E aí, certamente, você está lembrando de algumas questões que tratam de condutores esféricos eletricamente carregados, em que é preciso incluir o raio na conta para calcular algumas coisas. Mas hoje é isso aqui. Ó. Se o corpo for grande, a gente pode imaginar que ele seja um ponto central, para fazer as contas do Coulomb. K, Q1, Q, 2 sobre D quadrado. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Olha isso aí. Ó. Olha isso aqui. Duas cargas elétricas pontiformes, Qzão e Qzinho, sendo Qzão positiva, mais, e Qzinho negativa, menos, menos. Vou escrever um mais lá dentro da fonte, em amarelo. E ali dentro da carga Qzinho, menos. São mantidas a uma certa distância, uma da outra. Bom, gente, aqui você pode pensar. As duas estão se atraindo, existe força de atração. Uma delas gera um campo, a outra também gera um campo. A interação entre os campos faz aparecer a força. Mas vamos ver o que ele quer. Josiele, mas nesse caso do raio a gente soma com a distância, né? Depende do que está perguntando, viu, Josiele? Para a força, não. É de centro a centro. A força elétrica é F. Ah, força elétrica. Eu sei fórmula de força elétrica. K, Q1, Q, 2 sobre D quadrado. Que a carga negativa Qzinho sofre. Ah, ele quer analisar a carga Qzinho. Então, vou desenhar a força só dela. Ó. Atrativa ou repulsiva? Atrativa. Mais com menos. Força elétrica. Claro que a carga Qzão também é puxada. Com o mesmo valor. Mas o exercício está perguntando lá em Qzinho. E o campo presente no ponto onde ela é fixada. Uau! Olha isso!
Qual que é a cor da carga Qzão? É preta. Qual que é a cor da carga Qzinho? É cinza. Qual que é a cor do campo elétrico lá nas respostas? É preto. Qual que é a cor da força? É cinza. Olha o exercício dando a dica, velho. Qzão gera o campo. Qual é o sinal de Qzão? Qzão é maior do que zero. O campo aponta para fora ou para dentro? Campo para fora, de afastamento. Se a gente fosse desenhar, galera, isso. Se a gente fosse desenhar, igual eu fiz agora, seria assim, ó. Entendeu? Olha aí. Olha o campo para fora. Olha o campo para fora. Olha o campo para fora. Campo elétrico de afastamento. Campo elétrico de afastamento. Campo elétrico de afastamento. Aponta para fora. Professor, mas em qual ponto? Ué, ele quer ali na carga. Então, ali na região em que está a carguinha, Qzinho, existe um campo elétrico para fora, gerado pela carga Qzão. Qzão. Ops. Campo elétrico para fora. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra B, não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. Agora, a força elétrica é atrativa, como a gente já descobriu. Então, a gente vai para o gabarito letra B. Essa questão está aqui para te falar, quem gera o campo é o Qzão. Quem sofre a força é o Qzinho. Aqui tá fácil. Mas já pensou uma questão dessa? Já pensou? Qual o sinal de Qzinho? Gustavo 24 está no meu script. Estou chegando, né? Gente, qual é o sinal de Qzinho? Qual é o sinal de Qzinho? Como é que você sabe? Como é que você sabe que é negativo? Como que você sabe? A única coisa que você está vendo aí, ó, é isso. Como é que você sabe que é negativo? Ah, professor, porque eu vi no desenho lá, tal, que mais com menos atrai. E se tivesse só isso? Não sei, Pedro, não sei. Eu só estou perguntando o sinal de Qzinho. Então, galera, é nesse momento que vocês dão moral para aquela frase que eu falei. Quando a carga de prova, Qzinho, né? A carga de prova é negativa, campo elétrico e força elétrica têm sentidos opostos. Campo elétrico e força elétrica. Gente, presta atenção na sequência da aula. Olha o que eu estou fazendo com vocês. Tem sentidos opostos. Nesse momento, eu estou respondendo a alguém que me perguntou mais cedo sobre os sentidos de campo e força. Por que que o campo azul aponta para a direita? Não sei. São duas possibilidades, no mínimo. Ou tem uma carga Qzão positiva do lado esquerdo, ou tem uma carga Qzão negativa do lado direito, gerando esse campo. Gerando esse campo. Eu não sei. Não sei. Eu só sei que o campo é para a direita nessa região aí. Boa, Vitória. Vitória, a resposta é complexa. A Vitória perguntou aí, gente, se Qzinho não gera campo. Sim, gera. E é justamente o campo da Qzinho interagindo com o campo da carga Qzão que faz surgir a força. Mas vamos lá. Questão 24. Vamos seguindo, vai vendo. Olha a sequência. Considere uma carga elétrica uniforme Qzão. Vou colocar ela aqui assim. A presença de um campo elétrico constante. Vixe, manhã. Qzão é a bicha doida. A bicha que se joga. Sabe que as bichas que se jogam? É Qzão. Ela se jogou dentro de um campo elétrico. Olha o que eu vou fazer, ó. Campo elétrico constante. Por exemplo, para a direita. Qzão é uma bicha doida. Ela se jogou dentro de um campo elétrico. Vamos lá! Lê a frase de novo. Entendeu? Uma carga Qzão na presença de um campo elétrico, entendeu? Professor, quem gerou esse campo elétrico vermelho? Velho, não sei. Não sei, não interessa. Não interessa. O exercício está falando que tem uma carga Qzão dentro de um campo. Pronto. Não interessa quem gerou, saca? Sobre o vetor força elétrica. Peraí. Cadê minha carteira?
Então, vai lá embaixo, pega a minha carteira. Faz aqui. Sobre o vetor força elétrica atuante na carga, devido a esse campo, é correto afirmar, pois é, gente, e agora? A força é para a direita ou a força é para a esquerda? E agora? Procura um sinal de tesão, procura. Não tá falando, né, velho? Não tá falando. Então vamos ler. A força vale Q vezes E? Vale. Vale Q sobre E? Não. Q sobre E? Não. E vezes Q? Sim. Força elétrica é Q vezes E. Ih, meu filho, não é essa não. Força elétrica é Q vezes E. Eu tinha uma carteira. Já vou. É Q vezes E. E aí, gente, olha o vetor. Olha o vetor. Se a carga for positiva, força elétrica e campo elétrico tem mesmo sentido. Fernanda quer eu. Fernanda quer Elton. Se a carga for negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos opostos. O que está falando aqui na letra A? A força elétrica vale Q vezes E e sua direção é perpendicular às linhas? Não. Ou é a favor do campo ou é contra o campo. Depende do sinal dessa carga colocada lá dentro. É para um lado ou para o outro. É um dos dois. Sua direção é tangente às linhas? Perfeito. Tangente, paralelo. Professor, por que a fórmula é assim? Bruno, eu não coloquei a 20, não. O que é a 20, hein? Voltei aqui. Giovana, professor, mas o campo não está saindo, a carga não tem que ser positiva. Vou te explicar aqui, ô Giovana. Vou te explicar aqui, preparando para a próxima questão, inclusive. Giovana, tá vendo essas linhas vermelhas aí? São linhas de campo elétrico, linhas de força. Sabe quem que gerou? Vou te entregar o ouro aqui, ó. É uma placa, bem aqui assim. E uma placa de lá. Giovana, qual é o sinal dessa placa aqui e qual é o sinal daquela outra placa lá? Bom, professor, deixa eu pensar. Aqui é positivo, porque as linhas estão afastando. De lá é negativo, porque as linhas estão aproximando. É igualzinho essa aqui, Giovana. Eu vou te responder aqui. Vou te responder aqui. Essa placa é a carga geradora. É a carga que gera o campo. Gera a linha azul. Desculpa, linha vermelha. E aí, alguém colocou uma carga lá dentro, uma outra carga. Essa carga colocada ali dentro é uma carga de prova, Giovana. Então, você parar aqui. Ó. Se a carga de prova for positiva, acontece isso aí. Se a carga de prova for negativa, a força é para cá. Giovana, eu vou dar um zoom. É muito simples perceber que positivo com negativo atrai. Mas e se não aparecer a carga? Se aparecer só isso aí, ó. O campo elétrico para um lado e a força elétrica para o mesmo lado. Você fala, o sinal dessa carga aqui é positivo. Olha como acontece ao contrário ali em cima. Campo para a direita, força para a esquerda. A carga negativa. Então não importa, Giovana, para onde está apontando o campo elétrico. A força elétrica é a favor ou a força elétrica é contra nessas carguinhas colocadas aí dentro. Isso depende do sinal da carga aqui. Você vai ver de novo, você vai ver de novo. Presta atenção. Olha só, vai vendo, calma, mantenha calma. Eu tô chegando. Nas ciências, muitas vezes, se inicia o estudo de um problema fazendo aproximação. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana na célula. Estudo de excesso de íons positivos, negativos em torno da membrana. A figura mostra a visão geral de uma célula. E a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico, o qual corresponde a duas placas planas paralelas. Vou dar um zoom. Olha aqui, ó, vou dar um zoom no modelo físico. Isso aqui é uma placa. Isso aqui é outra placa. Escreva na figura. P, 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 P. Placas planas, paralelas e próximas. Placas planas, paralelas e próximas. P, 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 P. Placas planas, paralelas e próximas. Quando isso acontece, agradeça. Teremos uma região de campo elétrico entre as placas, afastando da placa positiva, aproximando da placa negativa. Uma região de campo elétrico, afastando da carga positiva, aproximando da negativa. Isso aqui é uma carga fonte que vai gerar um campo elétrico. Do outro lado, outra carga fonte que vai gerar um campo elétrico,
que afasta da positiva e aproxima da negativa, afasta da positiva, aproxima. Isso é o campo elétrico. Giovana, não tem ninguém lá dentro, só tem a região de campo. Não tem ninguém. Então não vai ter força aqui, nesse caso. Não tem força nesse caso, porque não tem nenhuma carguinha dentro desse campo. Só tem o campo lá dentro, gerado por excesso de íons positivos de um lado, excesso de íons negativos do outro lado da membrana. Com base no modelo físico, considera-se que o campo elétrico no interior da membrana celular, gente, destaca a palavra interior. Interior. Vamos dar um zoom ali no modelo biológico. Interior, aqui dentro da membrana. Interior, no interior da membrana. Para onde aponta o campo elétrico? Ué, afasta da positiva, aproxima da negativa. O campo elétrico aponta para a esquerda, no caso, para dentro da célula, para dentro da célula, para dentro da célula. O campo elétrico aponta para dentro da célula. Para dentro da célula, para dentro da célula, para dentro da célula. Com intensidade crescente? Não. Crescente? Não. Constante. Veja só o modelo, galera. O famoso modelo de placas planas, paralelas e próximas. É esse aqui, ó. Placa negativa, 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 positiva, 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 uma carga geradora quesão, uma carga geradora menos quesão e um campo. Linhas paralelas e equidistantes. Linhas paralelas e equidistantes. Isso tem nome, chefe. Isso se chama CEL, campo elétrico uniforme. Veja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como é que ficam as linhas? Paralelas e equidistantes. Famoso campo elétrico uniforme. Linhas paralelas e equidistantes. Rian, seria crescente só se ele fosse afunilando? Perfeito, Rian. Só se fosse afunilando. O Rian está falando disso aqui, ó. Pessoal, mas por que ficaria assim? Sei lá, aqui tem um corpo menor, ali tem uma placa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o campo elétrico seria menor nessa região e o campo elétrico seria maior naquela região. Se afunilar, aumenta a intensidade do campo elétrico. Então isso aqui é fundamental de se saber nessa matéria. É isso que acontece entre a nuvem e o chão. Com licença. A nuvem, gente, vai carregando. Partes da nuvem sobem, partes descem, o atrito vai fazendo surgir carga elétrica, por exemplo, positiva. Aí aparece uma negativa no solo. Faltou um elétron ali, induz o aparecimento de um elétron lá embaixo. Vai carregando a nuvem, vai carregando o solo. Vai eletrizando a parte de baixo da nuvem, vai ficando com excesso de carga oposta no solo. Gente, surge um campo elétrico entre a nuvem e o solo. Surge, vai surgindo um campo elétrico. E para onde aponta? Você tem que saber. Você tem que saber para onde aponta o campo elétrico. Afasta da positiva, aproxima da negativa. Afasta da positiva, aproxima da negativa. Ué, professor, o senhor está desenhando linhas equidistantes? É, eu estou simulando um campo elétrico uniforme. Presta atenção. Aumentou, 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 aumentou. Aumenta a intensidade do campo nessa região. Então, esse é um modelo que se estuda para campo elétrico. Agora, veja, presta atenção. Vou colocar uma carguinha aqui, ó. Você, os pelinhos do seu braço, uma gota de óleo, uma bolinha de isopor, eletricamente carregada positivamente? Não, negativamente. Vamos lá? Vou te fazer 2 perguntas. 3. Vou fazer 3 perguntas. Preparado para responder aí no chat? Vou colocar uma letrinha aqui, calma aí. Isso. Essa bolinha de isopor, essa gotinha de óleo, esse pelinho do seu braço possui uma massa M e está carregado com uma carga menos Qzinho. Primeira pergunta. Para onde fácil. Para onde aponta a força peso dessa bolinha? Muito bem, vertical para baixo, parabéns. Outra pergunta. Para onde aponta o campo elétrico? O campo. Nessa região em que está a bolinha. No ponto em que está a bolinha. Para baixo é o vermelho. Eu posso até desenhar, mas não vou, não. Eu poderia até desenhar aqui, ó, campo elétrico para baixo. Mas não precisa. Já está desenhado o campo na região, é para baixo. Outra pergunta.
para onde aponta a força elétrica sobre essa bolinha? Muito bem, como é que vocês sabem? Uai, professor, quando a carga de prova é negativa, campo para baixo, força para cima, sentidos opostos. Só que aí vem um problema. Será que a força elétrica é pequenininha? Se a força elétrica for pequenininha, o que vai acontecer? Vai para baixo. Nossa, que brega. Não é assim que responde não, gente. Acelera para baixo, que vai ter uma força resultante para baixo. Mas se a força elétrica for maior, assim, ó, se a força elétrica for maior, o que aconteceria? Vai para baixo, gente, eu sei. Acelera para baixo. Força resultante provoca aceleração. E se a força elétrica fosse muito maior? Você quer tanto muito isso? maior, não, maior do que o peso, o que aconteceria? Aceleraria para cima. E se a força elétrica tiver o mesmo tamanho, a força resultante é zero. Não acelera. Bora fazer uma questão dessa? Tá aí, Tuane. Beleza? O menor campo vai para o maior. Quanto mais distantes as linhas, menor é o campo. Quanto mais densas as linhas, densidade, número de linhas por área, maior é o campo. É assim que se fala na literatura de física, tá? Rian, professor, desculpa perguntar isso de novo, mas quando me falam do campo elétrico na superfície e um campo externo, a diferença é que o externo vai ser o raio mais a distância até determinado ponto? Sim, Rian, perfeito. Como se toda a carga estivesse concentrada no centro. Teria uma distância só. Muito bem, garoto. Aumenta o campo elétrico, Tuane. Se aumenta o campo elétrico, aumenta a força. Veja só. Olha isso aqui. A figura representa um elétron atravessando uma região onde existe um campo elétrico. Essa placa está carregada, essa placa está carregada. Resta saber se é mais e menos ou se é menos e mais. Não sei ainda. O elétron. Positivo ou negativo, elétron? Positivo ou negativo, elétron? Isso. Negativo. A carga de prova é negativa. O elétron entrou nessa região pelo ponto X, saiu pelo ponto Y em trajetória retilínea, sabendo que na região do campo elétrico, vamos lá, sublinha, a velocidade do elétron aumentou. Vixe! Com aceleração constante. Opa! Se a velocidade do elétron aumentou, temos uma força elétrica para a direita, acelerando esse elétron. Então vamos lá na figura, acrescentar as informações. Primeiro, essa seta preta que está aí está querendo falar sobre a velocidade do elétron, o movimento dele. Vou fazer uma seta vermelha, um vetor vermelho. A favor do movimento, uma força elétrica a favor do movimento, acelerando esse elétron. E agora eu quero que você me diga para onde aponta o campo elétrico, então? Para a direita ou esquerda? Esquerda, direita, left, right. Muito bem, para a esquerda. Porque, como é que é aquela frase? Quando a carga de prova é negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos opostos. Descobri que entre as placas existe uma região de campo elétrico para a esquerda, mano. Campo elétrico para a esquerda. Uai, se está acelerando para a direita, desculpa, se a força elétrica é para a direita, o campo é para a esquerda, porque a carguinha de prova é negativa. Vou escrever. Carga de prova negativa. Força elétrica para a direita. Então, campo. Então, ó, portanto, campo para a esquerda. Acabei de descobrir o sinal da placa X negativa. Essa placa X é negativa. Acabei de descobrir o sinal da placa Y positiva, porque ela está gerando campo de afastamento. As linhas saem da positiva e entram na negativa. As linhas se afastam da positiva, se aproximam da negativa. Que letra que deu? O campo elétrico aponta de Y para X. Com intensidade maior? Não, constante. Intensidade constante. Campo elétrico uniforme. A 28, Rian, está nos meus planos. Então, eu vou ter que fazer elas para vocês. Agora, peraí. Ninguém vai embora sem fazer o relâmpago
E o Millikan, uai, você tá doido? O que você veio fazer aqui hoje? Imediatamente antes de um relâmpago, uma nuvem tem seu topo. O seu topo, cargas positivas. Então, na base, negativo. Considere um modelo simplificado que trata cada uma dessas distribuições como planos de cargas paralelos, placas. Sobre o vetor campo elétrico gerado por essas cargas, gente, sublinha. Primeira vez que eu fiz essa questão, eu errei. Ele quer num ponto entre o topo da nuvem e a base da nuvem. Eu achei que seria, como sempre, entre a nuvem e o solo. Não é isso que ele quer, né? Bom, dentro da nuvem, do mais para o menos, do mais para o menos, do mais para o menos. Esse é o campo elétrico dentro da nuvem. Campo elétrico. Agora, a presença de uma carga negativa na nuvem induz uma carga positiva no solo. A presença de uma carga negativa na nuvem induz uma carga positiva no solo. Positiva, positiva. Entre a nuvem e o solo, tem um campo afastando do mais, aproximando do menos. E aí, essa questão que é qual dos dois? Essa questão que é o azulzinho. Vertical para baixo, letra B. Essa questão pediu dentro da nuvem. Eu errei ela na primeira vez que eu fiz, porque eu achei que estava perguntando, como sempre, entre a nuvem e o chão. Típica de um NIRV, exatamente. Tuane é constante se a quantidade de cargas lá em cima foi igual à quantidade de cargas lá embaixo. Veja só, vou explicar. Questãozinha que a gente vai bater na próxima aula, desse 33. Aqui, ó, a 30. Esse é o exercício referente ao experimento de Millikan. Presta atenção, para a gente encerrar a aula aí. Uma partícula de carga Qzinho, massa 10 a menos 6 quilogramas, foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe. Vamos lá? Sublinha aí. Campo elétrico uniforme é 10 a quinta, tá ali ele, amarelo. E também tem gravidade, sublinha lá a aceleração da gravidade, G, 10 metros por quadrado, destaca na figura G. São os dois campos. São os dois campos. Cada campo tem uma força diferente. O campo elétrico amarelo faz aparecer uma força elétrica, para cima ou para baixo. A gente vai ter que ver. O campo verde, o campo gravitacional, faz aparecer uma força peso vertical para baixo. Enunciado. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, ó, que bonitinho. Força resultante é igual a zero, mano. Está em equilíbrio. As forças se equilibram. As forças se equilibram. Considerando que G vale a 10, qual que é o valor da carga Qzinho e o seu sinal? Bom, vamos lá na figura, filhotes. Que estranho, professor. Por que tem gravidade? Porque a Terra tem massa. Se a Terra tem massa, gera a gravidade. Que estranho, professor. Por que tem um campo elétrico amarelo? Certamente a Terra está carregada nessa região. Culpa de uma nuvem, de um experimento, não sei. Para onde aponta a força peso? Não tem erro, vertical para baixo. Agora, para onde aponta a força elétrica? Pode ser para baixo, contra o campo elétrico, ou pode ser para cima, a favor do campo elétrico, depende do sinal da carga Qzinho. Se a carga Qzinho for positiva, a força elétrica é a favor do campo elétrico. Se a carga de prova for negativa, a força elétrica é contra o campo elétrico. Como o exercício afirmou que essa carguinha ficou em equilíbrio, necessariamente a força elétrica tem que ser para cima para equilibrar o peso. Para equilibrar o peso para baixo, força elétrica é para cima. Ok. Situação de equilíbrio. Igual. Igual. Força elétrica é igual a força peso. Q vezes E é igual a M vezes G. E aí, galera, o sinal foi definido. Porque, veja, o campo é para cima, a força é para cima. Qual que é o sinal da carguinha? Positivo. Muito bem, Zé. Muito bem, Ana Júlia. Muito bem, Renata. Não, Tuane. Só cargas pontiformes para o campo não ser uniforme.
E agora, o que falta nessa questão? Falta a gente resolver essa continha. A carguinha aqui é em módulo, é o que o exercício pediu. O campo vale 10 a quinta. A massa vale 10 a menos 6. A gravidade vale 10. Qzinho é igual 10 a menos 6 vezes 10, dividido por 10 a quinta. 10 a menos 5, dividido por 10 a quinta. 10 a menos 10, Coulomb, positiva. O que eu errei aqui? 10 a menos 6 quilogramas, vezes 10, 10 a menos 5, menos 5, menos 5. Ah, tá certo ali. A gente tem que organizar esse 10 a menos 10, né? 10 a menos 10 é a mesma coisa que 10 a menos 4, vezes 10 a menos 6. Até achei que eu tinha errado. 10 a menos 6 é o micro. 10 a menos 4, micro. Rian, professor, a gravidade e o peso sempre vão ter a mesma direção, o mesmo sentido. E o campo elétrico e a força elétrica sempre vai ter a mesma direção. E o sentido pode ser o mesmo ou pode ser oposto. Perfeito, Rian. Gente, então, para fechar a aula, eu vou fazer um desenho aqui. Com licença. Eu vi o pessoal comentando aí e tal, vou responder. Então, veja aí, ó, a diferença. Dois estudos diferentes. Carga pontiforme e placas planas próximas paralelas. Placas planas paralelas e próximas. Quando a carga é pontiforme, o campo vai diminuindo com a distância. Quando a carga é pontiforme, o campo depende dessa fórmula doidona aqui, ó. AAdo é kq sobre d quadrado. O campo diminui com a distância. Mas quando é placa plana, paralela junto com a outra, próxima da outra, aí o campo é uniforme, não muda de valor. Eu já vi questão perguntando sobre o vetor, cara. O vetor aqui, ó, 2 quadradinhos. O vetor aqui, 2 quadradinhos. O vetor aqui, 2 quadradinhos. Tudo mesmo tamanho, ó. O vetor campo elétrico tem mesmo valor. Céu uniforme. Revise essas questões aí, filhotes. Tuane, mas professor, na questão anterior tinha uma carga no meio do campo, acelerada. Então, são coisas diferentes, né? Campo é campo, e se tiver alguém lá dentro, vai ter força e vai acelerar. Rian, professor, vai ser resolução de exercício a próxima aula também? Sempre, sempre. Gente, fica à vontade, vou responder a Tuane aqui. Tudo de bom para vocês. Tchau, beijos, boa semana. Obrigado também. Então, vamos lá, Tuane. Vou te responder aqui, ó. Tuane, veja que não tem ninguém dentro dessa região. Só o campo mesmo. Só o campo elétrico. Mas você quer que eu coloque alguém ali dentro. Vou colocar. Uma carguinha positiva. Essa carguinha está dentro de um campo elétrico, então ela vai sofrer força elétrica. E aí, a favor do campo ou contra o campo? Você tem que saber isso na lata. Se a carga de prova é positiva, força elétrica e campo elétrico tem o mesmo sentido. Aí, como é que vai ser o movimento dessa carguinha? Essa carguinha vai se mover aqui num movimento retilíneo, uniformemente variado, acelerado. E aí a sua dúvida foi: a aceleração é constante, professor? Olha lá. Fernanda é eu. A carguinha não é constante? É. O campo elétrico não é constante aí dentro? É. Então a força elétrica também é constante. Newton. Passa regularmente mais amor. A força não é constante? Sim. Então a aceleração também é constante. Move é um move. Vai ficar cada vez mais rápida. A velocidade vai aumentando linearmente. Melhorou? Ó, separei. A carga é constante. A aceleração da carga vai aumentar a velocidade dela. Muitas grandezas, né? Porque carga, Tuane, é a quantidade de elétrons a mais. Então, por exemplo, essa carguinha azul aqui, ela tem 1 bilhão de elétrons a menos. Então, ela está carregada. Essa carga é constante. Aí ela entra nessa região preta, essa região de campo elétrico, gerada por outra carga, a carga da placa. Aí essa carguinha dentro do campo sofre uma força, dada por essa fórmula aqui embaixo, Q vezes E. A carguinha não muda de valor porque é a quantidade de elétrons em falta. O campo não muda de valor porque ele é um céu. Então a força é constante sobre essa carguinha. Se a força atua nessa carguinha com valor constante, ela vai ter uma aceleração constante. E o que essa aceleração mostra? Que a velocidade dessa carguinha vai aumentando, vai ficando cada vez mais rápida. Ué, porque a carga é a quantidade de elétrons que ela possui a mais, ou que ela possui a menos. Não tem como mudar isso. A não ser que você faça um procedimento de atrito, contato, indução.
Entendi. Você achou que a carga mudava, né? Entendi. Muda não. Muda não. Ela é acelerada, mas constante. Isso. Achei que ela acelerando. Ah, entendi. São independentes, tá bom? Porque é tipo o seu carro, velho. Seu carro vai acelerando. E a massa do seu carro é a mesma. Você lá dentro é a mesma. Como se fosse isso. Exatamente. Perfeito, perfeito. Tudo bem, Tuane. Tirou todas as dúvidas. Tudo de bom pra vocês. Tchau.